Oi, oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos para nossa live Art Color de hoje. Quem for entrando aí, dá um oizinho para a gente saber que se tá tudo ok, a imagem. Vamos ver quem vai entrar aqui primeiro. Tô esperando a Grazi chegar aqui, enquanto isso eu já fui entrando para chamar vocês, tá? Então sejam todos bem-vindos. Grazi tá chegando, eu já vou virar o celular pra gente iniciar a nossa live. Hoje o tema que a gente vai fazer é Halloween, então sejam bem-vindos à nossa live. Dá um oizinho aí, gente, pra mim saber se vocês estão entrando. Gente, olha o estado dos meus cabelos. Alguém dá um oizinho pra gente saber se tem alguém aí. Os coraçõezinhos estão subindo. Oi, Maria, tudo bem? Olá, Amanda. Oi, Valdilene. Sejam bem-vindas, meninas. Silei, Nivalda. Olá! Hoje a gente vai fazer um fantasminha de Halloween no bolo comestível. Deixa eu só abrir a porta aqui que a Grazi chegou. Peraí, Grazi. Aí, vou virar aqui a câmera pra gente começar, tá? Que a Grazi já chegou aqui. Peraí, Grazi, deixa eu colocar pra cá, senão quando eu virar vai aparecer você. Maravilha. Desculpa, gente. Boa tarde a todos também. Olá, deixa eu colocar aqui no meu também pra gente ir acompanhando. Amanda Chaves está dando boa tarde. Adileza, boa tarde. Boa tarde, meninas. O pessoal que foi entrando aí já compartilha, convida mais pessoas para assistir aqui com a gente. A Chilei deu, Cristina deu boa tarde, a Nivalda também. Aí. Então hoje a gente vai fazer um bolo, que é um bolo fantasminha. Lembra aquele bolo que a gente fez, que foi um bolo roxinho, que era um monstrinho de Halloween? Hoje a gente vai fazer no mesmo formato de bolo, só que vai ser um fantasma. Então eu já tô aqui, ó, com o meu bolo ganacheado. A Vera Mata tá dando boa tarde e a Amanda também. Boa tarde, meninas! Então, ó, esse formato de bolo eu consigo fazer minions, consigo fazer aquele monstrinho que a gente fez. Hoje a gente vai fazer fantasminha, então esse modelo de bolo dá pra gente fazer variações de decoração nele. Eu vou dar só uma explicadinha de novo sobre o bolo. Na última aula que a gente fez nesse formato eu já falei pra vocês. Como o meu bolo é alto, ele deve ter uns 18 centímetros de altura, eu não faço ele alto assim de uma vez, tá? Eu tô com dois bolos aqui, uma plaquinha dividindo o meio e tô com um caninho de sustentação no bolo de baixo. Senão o peso do de cima pode ceder o de baixo, tá? Então por isso a gente tem que colocar os caninhos de sustentação. Coloquei um bolo sobre o outro, esculpi um pouquinho a lateral para ela ficar mais arredondada, como se fosse a cabeça de um panetone. Então eu passei a cobertura de ganache em volta, pra gente ter uma casquinha mais durinha, mais retinho, mais certinho pra gente poder trabalhar. Tudo ok? Alguma dúvida? A Maria Faria tá perguntando: me ajuda, por favor, professora. Preciso fazer um bolo de Mickey, mas não tenho cortador. De Mickey? Pode fazer só as orelhinhas, pode desenhar o rostinho do Mickey, colocar em cima da pasta e cortar em volta. Você pode imprimir o rosto do Mickey, na verdade, que aí seria mais fácil pra você. E aí você faz todo o contorninho do Mickey e cola na frente do seu bolo, fica bem bonitinha. Porque eu não tô com uma foto fácil aqui pra me mostrar pra vocês. Mas ele fica bem legal se você faz ele cortando na pasta. Ou então fazer só as orelhinhas em cima, né? Pode fazer as bolinhas, aquele estilo da roupinha dele. Tem bastante decoração fácil que dá pra você fazer sem o cortador. Podemos começar? Tá tudo ok aí? A massa que eu usei pra fazer o meu bolo foi a massa de cupcake da Art Color. A gente sempre utiliza ela. Tanto é que aqui no meu bolo vocês vão ver que o bolo de cima eu fiz com a neutra e o bolo de baixo eu fiz com a Red Velvet, tá? Então quando eu cortar vocês vão ver que são dois bolos diferentes mesmo. Eu fiz uma com uma massa e a outra com a outra. E aí fora essas duas vocês encontram também a de chocolate, que tem o sabor e a cor maravilhosa, que dá pra vocês brincar bastante aqui
com os sabores, com as cores. Pode tingir, se for a neutra, pode tingir com os corantes Lick Gel Dark Color, se vocês estiverem trabalhando com a neutra. Aí aqui, ó, então eu vou iniciar o meu bolo, depois de eu ter feito essa pré-cobertura, passando soft brilho Dark Color em volta, pra gente então colocar a pasta americana. Vou pegar aqui um pouquinho do meu soft e vou colocar aqui em cima. Aqui eu tenho uma casquinha dura de chocolate, então a minha pasta não gruda. Eu preciso passar o soft brilho em pequena quantidade, por isso eu gosto de espalhar com a mão pra me sentir a quantidade que eu tô colocando. E aí eu vou conseguir grudar a minha pasta americana aqui no meu bolo, tá? Mas é só uma sujadinha, só pra ele ficar com esse aspecto brilhosinho e saber que a pasta vai grudar certinho aqui em cima, tá? Porque o nosso chocolate, a ganache já secou, então não tem como a pasta grudar aqui. Ó, então eu aplico aqui em volta de toda a lateral do meu bolo. Apliquei em todo o bolo, agora a gente já vai trabalhar a pasta para poder cobrir. É importante que toda vez o seu bolo já esteja preparado para receber essa pasta. Então você já deixa ele no cantinho prontinho, para quando você abrir a pasta você já cobrir, não deixar ele ressecando, deixar a pasta ressecando, porque ela corre o risco de rachar quando a gente for fazer a cobertura, tá? A Bel tá dando boa tarde. Olá, Bel! Boa tarde, Bel. Seja bem-vinda, Bel! Ó, então aqui eu vou trabalhar, como ele é um fantasminha, eu vou trabalhar com a pasta americana Dark Color na cor branca, que ela vem assim nessa embalagem de 800 gramas. E vocês, se forem usar a colorida também, já encontra tingida nessa outra embalagem de 500, tá? Ou então também pode colorir com o mesmo Lick Gel que a gente tinge a massa, vocês podem estar colorindo a pasta também. Então, vou abrir aqui a minha pasta branca. Olha como ela vem quando a gente tira da embalagem. Ela vem numa textura assim, ó, como se ela tivesse quebradiça, tá vendo? Então, a gente precisa ativar bem a goma dela pra gente ter uma massa bem elástica pra gente fazer o nosso trabalho. Então, eu vou sovar aqui na minha bancada como se fosse um pão. Não preciso passar nada na bancada porque eu tô trabalhando em cima desse tapete de silicone, então a pasta não gruda. E aí a gente vem ativando a goma só com o punho, ó. Sovando como se fosse um pão. O legal desse fantasminha é que a gente não vai precisar colar a pasta no bolo inteiro. A gente deixa aquelas preguinhas embaixo mesmo, que é pra fazer o efeito do fantasma. Então vai ser até mais fácil que a cobertura. O importante é que você faça a sua ganache bem feita, porque se ela rachar ou se ela não tiver no ponto certo, tiver mole, quando você faz essas preguinhas, corre o risco do seu bolo desandar, né? Dele fazer barriga, porque a pasta não tá sustentando o bolo, ela vai estar um pouquinho solta embaixo. Então é legal que a ganache esteja bem feita. Ó, então aqui eu vou ativando a goma, vou sovando ela bem. Logo, logo a gente já vai entrar nos temas natalinos. Ai, eu amo esse tema. Eu também. Sou apaixonada no Natal. A Tânia Maria tá dando boa tarde, Tati. Olá, Tânia, seja bem-vinda. Acho que foi até a Tânia que falou que estava ansiosa para as decorações de Natal. Tá chegando, hein, Tânia? Eu acho que essa é a última de Halloween, né? Que é a última semana. É a última semana. Ó. Então, venho aqui. Vou ativando bem a goma da minha pasta e ela já vai mudando a textura, ó. Como ela vai ficando bem elástica, bem diferente de quando a gente tirou da embalagem. Última semana, últimos dias de outubro, passando rápido o tempo. Tá mesmo? Ó, ativei a goma. Aí eu vou deixar essa parte lisa pra cima. A parte mais bagunçada da minha pasta eu deixo pra baixo. Acho que vocês já até decoraram essa frase, né? A Cleide Santos está dando boa tarde, diz que perdeu as últimas aulas. Olá, Cleide, seja bem-vinda.
O importante é que você tá aqui hoje. Ó, e aí eu começo a abrir de um lado para o outro. Viro. E já começo a puxar, ó, do meio e vou levar para as bordas. A Bel disse que também ama esse tema de Natal. Ai, é um tema apaixonante. Eu vou tirar meu bolo daqui, porque eu tô vendo que eu vou fazer arte. Eu taco o rolinho nele, ele voa, a gente nem decora. Minha cara fazer isso. Alguém já aconteceu acidente assim com bolo, gente? Bolo de encomenda. Nossa, quando eu fazia encomenda pra fora era o meu maior medo. Na hora que eu tava com o bolo pronto, que eu ia entregar, era um desespero com medo. Eu já fiz isso com maçã, mas ainda a maçã é fácil, né? Tava decorando a maçã, escorreguei, foi maçã pro lado e eu pro outro. Mas ainda a maçã é fácil da gente fazer outra. Mas imagine um bolo, o desespero. Diz minha mãe que uma vez, depois de ela decorar o meu bolo de aniversário, disse que eu deixei cair na escada. Eu não lembro disso. Sério? Ela fala pra mim que deixou. Ah, mas teve uma cliente que eu fiz um bolo uma vez e eu lembro que eu entreguei pra ela na estação. Só que eu já tinha entregado na mão dela, ela foi embora, tudo. Depois ela me mandou mensagem. Diz que ela foi subir na estação, ela tava com umas mochilas, umas coisas, e ela derrubou o bolo no chão. Só que ela falou que o bolo caiu em pezinho, assim, ó, só fez tec no chão. Quando ela abriu, o bolo tava intacto. Eu falei, nossa, nunca mais na sua vida, porque o impacto era pro bolo estourar todinho, né? Essa deu sorte. Ela falou que abriu a caixa num desespero, achando que já era o bolo, e ela disse que o bolo tava inteirinho. Falei, nunca mais isso vai acontecer. Ó, aqui eu tô só puxando o excesso no meio e tô levando pras bordas, tá? A Neia Glória tá dando boa tarde também. Olá, Neia, seja bem-vinda. A Carla Viegas, boa tarde, meninas. Boa tarde, Carla. Boa tarde. Já aconteceu, gente, algum acidente desse tipo com vocês? Conta aí pra nós. Minha mãe fala, eu não lembro. Eu acho que isso é intriga da oposição. Não lembro. Não lembro. Eu ainda não te percebi tão desastrada aqui nas lives. Eu não sei se é pra tudo isso. Nossa, que bom que a gente tem tanto convívio assim. Ó, então eu tô puxando bem, tirando todo o excesso do meio. Levando aqui pras bordinhas. E depois que eu faço isso, eu gosto sempre de vir com o alisador pra me tirar aqui o excesso, ó. Ou a marquinha do meu rolinho que fica, tá? Então, tiro bem a marquinha. Deixa eu acertar essa pontinha aqui, que eu vou jogar no bolo e quero já deixar as preguinhas em volta do meu fantasma. Alguma partinha sempre a gente vai precisar cortar ou tirar com a tesoura. Então, agora eu vou trazer aqui meu bolo. Vou colocar a minha pasta em cima. E aí eu vou me preocupar, ó, primeiro em colar essa parte de cima. Toda essa parte de cima primeiro. Ó, aqui atrás que faltou eu vou dar umas puxadinhas para baixo. Deixa eu mostrar, né? Ó. E já vou deixando essas preguinhas aqui, ó, pra fazer o efeito do nosso fantasminha. Ó, quando vocês forem puxar qualquer partinha que faltar, segura e vem com a mão bem levinha, ó, pra você puxar sem rasgar em cima. Ó, e aqui eu já vou fazendo as preguinhas. Mesma coisa na frente. A gente não vai tirar essas preguinhas hoje, porque a gente tá fazendo um fantasma. Então, eu tô só acomodando e mantendo elas, ó. A Bel disse, você viu os detalhes que estou fazendo? Não te mandei a foto hoje. Bel, mil desculpas, eu vi, mas eu tava ocupada, acabei não te respondendo. Tá lindo. Depois eu vou olhar direitinho, pra dar minha opinião melhor. A Suzana Silva pergunta qual a altura e o diâmetro da forma.
A minha forma é de 15 centímetros de diâmetro e a altura dela, ela deve ter ficado mais ou menos com uns 18 centímetros, porque a parte de cima era pra ser 20, né? Mas a parte de cima eu tirei um pedacinho, esculpindo pra ficar com a cabecinha mais redonda. Ó, aqui eu tô só, então, mantendo essas preguinhas. E tá vendo que esse lado aqui, ó, ficou mais compridinho. Então, a gente vai cortar. Deixa eu arrumar aqui a parte de trás. Mantendo aqui as preguinhas que eu quero. A Shirley Cristina disse, já aconteceu comigo, meu bolo desmontou inteiro, quase na hora de entregar. Como eram 2, a cliente só colocou 1 na mesa. Ai, que desespero. Shirley, que desespero. Mas foi queda ou foi porque perdeu estrutura, algo do tipo? Ó, gente, aqui eu já então vou acertar essa bordinha que ficou passando de um lado. A cliente disse que ficou maravilhoso mesmo quebrado. Aí a gente tem umas clientes abençoadas, né? Porque no meu começo também, quando eu comecei a fazer entrega, eu já tive bolo que derreteu, que o bolo saiu do lugar na forma, e elas ficam, não, tá lindo, não se preocupe. Oh, Deus só manda gente boa nessas horas. A Dé Cristina tá dando boa tarde. Olá, Débora, seja bem-vinda. Ó, quase toda a massa, né? É verdade, dessa vez tirei pouco, ó. Porque geralmente quando a gente joga assim, ó, e acerta, a gente vai fazendo babado nela. Aqui, como a gente só manteve as preguinhas, não sobrou tanta massa. Marta Pompeu, um saludo de Santa Cruz, Bolívia. Olá, seja bem-vinda. Ó, a Débora que tá aí é minha sobrinha, gente. Ela não me deixa mentir o tanto de aventura que eu já passei no começo, quando eu fazia bolo pra fora. Já foi tanto choro, né, Débora, quando as coisas davam errado. Que a Débora me ajudava, gente. Ó, aqui, afinando, na verdade. Voltamos. Ó, a internet deu uma paradinha aqui, uma travadinha. E a única coisa que eu continuei fazendo foi dando um beliscãozinho aqui, ó. Pra dar uma afinadinha nessas pontas. Pra gente não ter o aspecto do corte grosseiro aqui, tá? Ó, feito isso, tem outra aqui, ó. A gente já vai fazer agora os olhos, a boca. Gente, pra quem não tá acostumado cobrir bolo com pasta, acho que esse fantasminha é a melhor técnica, né? Que não precisa tirar as preguinhas dele. Só o fato da gente cobrir aqui, não precisar ficar se preocupando em alinhar embaixo, já tá ótimo. Ó, então cobri aqui o meu bolo. Agora com uma pasta preta a gente já vai fazer os olhinhos e a boquinha. Todas as vezes que a gente não tá utilizando a pasta, ela tem que estar bem fechadinha, dentro de saquinhos, pra você ter certeza que essa pasta não vai ressecar e vai durar até a validade dela, que é de 1 ano. 10-0 pro meu saquinho, já desisti. Separei aqui as cores que a gente vai utilizar. Então eu vou vir com a pasta preta agora pra gente já fazer os olhos e a boca. Vocês viram que o formato do bolo é exatamente o mesmo do formato que a gente usou na aula lá do monstrinho, né? Ó, ativo bem a goma. Vou abrir. Nenhuma dúvida aí, Graça? Por enquanto o pessoal só tá observando. E aí eu vou pegar um cortador de bolinha pra me cortar a boca, tá? Então, vou pegar aqui um cortador. Vou cortar uma bolinha. E já vou pegar um cortador menor pra gente cortar os olhos.
Ó, os olhos eu quero ele mais oval, então eu vou vir com o meu cortador e vou empurrar assim pro lado, ó. De um lado para o outro pra ele ficar nesse formato oval. Não vou cortar redondo, ó. Se eu cortar redondo ele fica assim, eu vou vir e vou ficar empurrando de um lado pro outro pra ele ficar nesse efeito aqui, ó. Ah, já ficou um fantasminha. Então, os olhinhos. Deixar ele mais compridinho pras pontas. E aqui a gente vai agora cortar com o mesmo cortador que eu cortei a boca. A Silvana Góes falou que chegou. Olá, Silvana! Ó, agora eu vou tirar aqui, ó, pra deixar uma lua, tá? Na minha boca. Então, com o mesmo cortador que eu cortei a bolinha, eu tirei aqui. A Lilian Rocha tá dando boa tarde da Ilha Terceira Açores. Olá, Lilian! Seja bem-vinda! Ó, tô fazendo uma cobrinha pra gente colar na lateral da boca como se fosse o sorrisinho. E aqui eu já vou colar com a colinha de CMC, ó. O CMC da Arcolo vem assim, nessa embalagem. Ele é um pozinho. Misturado com água, ele vira um gel. Eu misturo 50 ml de água com uma colherzinha de café do pozinho. Deixo hidratando sozinho e ela vai virar esse gel que a gente vai usar pra colar os detalhes, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Pegar os meus olhos. Passar a colinha. E vou posicionar aqui em cima. Um do ladinho do outro. Vou medir a minha boca pra ver se tá muito grande. Exatamente está. Vou diminuir aqui com um cortador menor. Lucileia Dourado está dando boa tarde. Boa tarde, Lucineia. A Suzana Silva pergunta, essa goma de CMC com água pode fazer e guardar por quanto tempo? Olha, boa pergunta. Às vezes eu sempre falo, mas acabo às vezes esquecendo mesmo de falar. Por 15 dias, tá? Depois de 15 dias, essa gominha, ela começa a mofar. Então, a gente pode guardar por, no máximo, 15 dias. Agora, o pozinho, a validade dele é de 2 anos. Então, se você não trabalha muito com pasta, pode guardar só o pozinho, porque aí você não vai perder essa pasta ou essa goma, porque a validade é 2 anos. E aí, vai fazendo meia receitinha só, que aí não corre o risco de você perder. Embora o CMC rende muito, tá, gente? Ó, e aqui na pontinha, eu vou passar a cola pra gente colar o acabamento do sorriso, ó. Deixa eu afinar mais, que vai ficar mais delicado. Vou vir aqui. E vou colar um acabamentozinho só pra mostrar o cantinho do sorriso dele. Dele não, dela, porque eu vou colocar um laço, tá? A minha vai ser a fantasma. A Gracília Alves diz que ama suas lives. Obrigada. Deixa eu só passar água na mão. E a Tânia Maria diz, Tati, leu meus pensamentos, estava doida para aprender esse fantasminha. O formato do bolo foi o mesmo, Tânia, que a gente fez naquele monstrinho roxinho que a gente fez. Porque eu vi que você entrou quase agora, então se você não viu o formato embaixo. Ó, eu vou pegar uma pasta branca pra gente fazer 2 bolinhas. A Gracília Alves, me passe a tabela de quantidade para a pasta de bolos. Peraí. Me passe a tabela de quantidade de pasta para bolos. Ah, os tamanhos para cobrir cada tipo de bolo, será? Ó, um bolo de 15 centímetros, a gente usa mais ou menos 650 gramas de pasta, mas pra gente ter uma sobra. Aí o de 20 centímetros, eu uso mais ou menos 1 quilo de pasta, mas sempre pra ter sobra. 1 quilo não, 800, desculpa. E o de 25 eu uso 1 quilo, e o de 30 eu uso mais ou menos 1,5 kg.
Mas é sempre pra mim ter aquela sobra. Todo mundo que já me viu cobrir bolo aqui na live, eu faço sempre com sobra, porque aí eu tenho bastante tranquilidade pra tirar o excesso sem precisar ficar puxando a pasta. Ó, fiz 2 bolinhas brancas, eu vou colar aqui no cantinho. Colo e pressiono. E aí, pra fazer os cílios dela, eu vou pegar uma canetinha comestível, corante líquido preto. Vou colocar umas gotinhas aqui, ó, pra gente fazer os cílios na lateralzinha. Só sujo e puxo aqui do ladinho, ó. A Shirley Papi diz, fantasminha muito charmoso, amei a dica de fazer os olhinhos. Obrigada. A minha é a fantasminha. Ó, puxei um, já venho aqui do ladinho e vou puxar o outro. Se vocês estiverem com medo de fazer direto no bolo, esse cílio você pode marcar primeiro, depois pintar, ou fazer com pasta também. Que nem você fez no cantinho do rosto, né? São 2 formas, né? Aham, se quiser pode fazer com pasta. Ó, fiz aqui os cílios. Agora eu vou fazer um laço pra gente colocar na cabecinha, antes da gente fazer os bracinhos. Vou fazer um laço roxo, que é pra ficar bem legal aqui com cor do Halloween. Ah, já tá linda. Ó, ativa a goma da minha pasta. Sovando ela bem. Mesmo quando eu sovo ela no alto, ó, eu fico girando ela na mão, porque eu não gosto de fazer assim, ó. Se a gente fica dobrando a pasta, aqui vai entrando o ar dentro. E aí ela fica cheia de bolinhas de ar pra gente estourar. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho do pó do CMC. Então, o CMC aqui vai me dar 2 finalidades. Se eu usar misturado com água, eu faço a cola. Se eu usar misturando o pozinho aqui na minha pasta, ó, eu resseco a minha pasta deixando ela mais durinha, pra mim conseguir fazer algumas decorações que eu queira que seja mais firme. Vou passar um pouquinho de gordura na minha mão, porque quando a gente trabalha com CMC, a tendência é a pasta grudar aqui, então vou passar a gordura pra isso não acontecer. Ó, misturo bem. Carla Viegas diz, como está linda. Tá lindinha mesmo. Ó, ativei a goma, vou abrir. Parece o fantasminha do Maurício de Souza. É verdade. Porque ele é meiguinho, né? Não é um fantasminha assustador. Não. A Suzana Silva, pode mostrar a gordura, o frasco? Ah, o meu não tá no frasco certo que ela vem. O meu tá num potinho da glucose da Arcolo, que a glucose da Arcolo de 1 kg vem nesse pote. Então, o meu tá transferido pra cá. Mas, geralmente, você encontra em tabletes pra vender na parte da geladeira nas lojas. Essa gordura é bom pra gente passar na mão, pra quem tem a mão quente. Pra quando for cobrir bolo fake, passar no isopor. Ó, aqui eu vou fazer, então, uma tira da espessura que eu queira que seja o laço. Vou acertar as pontas. Já vou abrir aqui, ó, um outro pedacinho pra gente fazer o acabamento do meio. Ó, uma outra tira que a gente vai fazer o acabamento no meio. Então, aqui, ó, essa que eu vou fazer o acabamento do meio, eu vou dobrar a lateral pra dentro, as 2 laterais, e vou franzir como se fosse um lequezinho, ó, pra cima e pra baixo. Feito isso, ó, deixo de ladinho. Agora, o laço eu vou franzir aqui, ó, a ponta, pra cima e pra baixo. Franzir um lado.
o outro. Vou marcar onde é o meio. E vou franzir o meio também, ó. Pode fazer esse laço com antecedência para ele dar uma secadinha antes de você levar no bolo. Você vai ter mais segurança na hora de apoiar lá. Ó, passa cola. Vou unir aqui essas duas pontinhas. E venho no meio, ó. Passei a colinha, venho com esse acabamento. Jogo para trás. Fecho. E posso tirar o excesso com uma tesoura. Aqui, se você tiver feito com antecedência, você pode colocar um guardanapozinho ou um saquinho enroladinho aqui dentro, ó, pra ele secar assim mais cheinho, tá vendo? Se você faz com antecedência, você tem essa opção. Uma meia hora que seca já é o suficiente pra ficar estruturado, né? Uhum. O meu vai ficar mais espalhadinho assim mesmo. Vou passar a cola aqui, ó. A Tânia Maria pergunta se o laço é pasta de flores. Não, esse daqui eu coloquei CMC, mas se você quiser fazer com massa de flores, é ótimo. Ó, tô tentando deixar ele aqui um pouquinho gordinho, mas ele só vai ficar mesmo depois que ele secar. Ó. Oxi. Já tá fofinha, né? Então, agora a gente vai fazer os dois bracinhos pra ir secando, porque no bracinho a gente vai pendurar uns pirulitinhos. Então, eu vou vir com a mesma pasta branca. Vou colocar também um pouco de CMC pra dar uma ressecadinha. Deixa eu apoiar um pedacinho de pasta aqui atrás, pra ele secar mais em pezinho. Ó, então aqui eu ativo a goma. Vou colocar também o pó do CMC pra ressecar aqui a minha pasta, deixar ela mais firme. Todas as vezes que a gente colocar CMC, né, a intenção de endurecer a pasta. Então, não posso usar pasta que tenha CMC pra cobrir bolo, senão a cobertura do meu bolo vai rachar, tá? Então, é só o CMC, só pra modelagens, pra coisas que eu queira que tenha estrutura. Coloquei aqui o pozinho. Agora, a gente vai fazer agora os braços, né? Os dois bracinhos. Então, eu vou fazer uma bolinha, uma cobrinha. Vou dividir em dois. A Shirley falou, fico impressionada com a facilidade com que você vai modelando e dando vida aos personagens. Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada, Shirley. Ó, depois que eu dividi no meio, essa parte reta, eu jogo um pouquinho ela pra baixo pra tirar essa marquinha reta, pra fazer como se fosse um ombrinho, e dou uma dobradinha assim, ó. Só pra gente ter esse efeito de bracinho. Deixa eu ver se também tá bom. Tá um pouquinho exagerado na altura, vou tirar um pedaço. Voltar a arredondar aqui. Vou esperar secar um pouquinho, enquanto isso a gente faz o pirulito que eu vou encaixar ali no braço, tá? Vou virar um para um lado, outro pro outro, né? Senão ele vai ficar com o bracinho do mesmo lado. Gracília Alves, Tati, me tira uma dúvida. Nesses detalhes que você leva CMC quando seca, fica duro, pode comer? Pode comer, porque ele cria como se fosse uma casca. Do lado de fora dele ele tá duro, mas por dentro ele ainda tá macio, então você consegue morder. É diferente de quando você guarda a pasta que tem a CMC, porque depois que você vai tentar moldar ela de novo, aquela casquinha que ficou dura em volta, ela vira açúcar, então ela vai ficar cheia de pedaços dentro da sua pasta. Por isso que eu falo que quando a gente coloca CMC,
não adianta guardar essa pasta porque você não vai conseguir utilizar de novo. Mesmo que você coloque em vários saquinhos, ela resseca do mesmo jeito e aí você não vai conseguir utilizar. Então tenta colocar só na pecinha que você tá usando na hora, para você não perder. E em questão de comer você consegue porque ele cria uma casca mais dura fora e dentro permanece macia. Então a pessoa consegue morder normal. A não ser que você faça com muita antecedência, se for para um bolo fake, aí ele seca ao extremo e você não come mais. Mas se for para um bolo comestível que você decora de um dia pro outro, 2 dias pro outro, ele vai dar para comer normal. Até mesmo se você adiantar alguma decoração de bichinho, geralmente quando a gente adianta, a gente coloca em caixas, né? E fecha essa caixa dentro de sacos. E aí, mesmo assim, você ainda vai conseguir comer, porque ela vai estar fechadinha lá, ela vai criar aquela casquinha e dentro vai permanecer mole. Agora, guardado para usar depois, ela vai ressecar muito, né? E vira aquelas pedacinhos de açúcar que você não consegue usar mais. Ó, e agora eu vou utilizar para fazer o pirulitinho pasta roxa. Cor de rosa. Oi? Laranja. Pra ficar com carinha de Halloween agora, né? Ah, não pode ser rosa, tem que ser laranja, né? Verde. Acho que eu vou até misturar um pedacinho do pink que eu tenho ali, que vai ficar legal também. Mas essas 3 cores é essencial. E olha como são bem vivas as cores das massas da Arcola, gente. E também vou colocar o pink. Pra não perder o costume, gente. Achei mais uma louca pelo rosa, que nem eu. Ó, vou colocar um pouquinho do CMC aqui em cada uma. Mais alguma dúvida por aí, Grazi? Não. Ainda não. Ó, aqui eu vou colocar pouquinho, porque a gente vai precisar enrolar. Se a gente colocar excesso, ele fica seco ao ponto de a gente não conseguir moldar, ela vai rachar. Então, tem que tomar também cuidado com a quantidade de CMC, porque o excesso dela vai rachar. Então, coloco só um pouquinho aqui, ó. Como a gente vai enrolar para fazer o pirulito, ela tem tendência de rachar. Passo a colinha, passo o CMC, misturo. Tô só misturando o CMC agora nas minhas massas. E no bracinho eu vou pendurar como se fosse uma bolsinha, como se fosse uma bolsinha com o rostinho da abóbora. E aí, a gente vai colocar os pirulitinhos dentro. Misturo bem. Vou só passar uma aguinha na mão agora. E vou começar a fazer cobrinhas, ó. Cobrinhas finas. Ah, lembrei. É o Penadinho, é a namorada do Penadinho. O nome do fantasminha do Maurício de Souza. Ó. Então, vou fazer cobrinha com todos. Silêncio? Comecei tão falante, agora não quero mais falar, é? Ivone Condé tá dando boa tarde. Olá, Ivone, seja bem-vinda. Cadê a Patrícia? Tá por aí? Silvana Gosta tá por aí? A Gracília Alves, eu amo bolos com pasta americana, mas aqui na minha cidade o pessoal não gosta muito. Sabe o que eu sempre falo? Que não é a pasta americana que o pessoal não gosta muito, é o preço que a gente cobra no quilo do bolo. Às vezes o pessoal acaba trocando, mesmo a pasta americana sendo 1 milhão de vezes mais bonita, tendo mais opções de decoração para ser feita com ela,
o pessoal ainda acaba optando em outras coberturas por ser mais caro, né? Mas quando a gente mostra o nosso diferencial, a gente tá sempre postando o bolo, a pessoa uma hora vai pedir, vai falar, meu Deus, que bolo lindo, eu vou pedir sim. E aí acaba pedindo. Então, o importante é a gente sempre tá fazendo, nem que seja pros de casa, nem que seja no bolo fake, pra gente ter pra divulgação. Porque aí é onde o pessoal começa a pedir. Ó. Agora eu vou unir elas. E vou começar aqui, ó, enrolar. Nossa, que lindo. Bonito, né? Ficou essa cor. Ó, vou dar uma enroladinha. E vou fazendo assim, ó, pra dar uma espalhadinha também. E aí, eu já venho, ó, passando a colinha e torcendo, ó. A Gracília disse que vai seguir sua dica. Faz isso. Ó, quando eu fazia bolo pra fora, eu não fazia de chantilly, mas eu tinha muita encomenda de pasta americana. Porque depois começa o boca a boca também, né? Depois que uma pessoa pede, e aí vai sempre indicando pra outra. Deixa eu já cortar aqui, ó. Que vai ser mais fácil pra mim terminar de enrolar o que eu quero. Ó, venho passando a colinha e colando. Vou tirar aqui o excesso. Dar uma apertadinha. E a gente já tem um pirulitinho pronto. Aí eu posso vir fazer uns menorzinhos agora, ó. Aí na hora que você estica, ela fica menorzinha até, né? É, Dá pra quando a fazer gente vai menorzinhos. forçando ela. Ó. Fiz um maior. Agora eu tô fazendo uns pequenininhos pra gente decorar dentro da bolsinha. Com a mesma pasta, a gente já vai aproveitando, ó. Pra fazer vários. Vai passando a cola e enrolando. Mas eu amo esses pirulitos também, gente. A decoração ou pra comer, Grazi? As duas coisas. Eu sou formiga, gente. Não adianta. Já abri mão disso. Ó. Fazer mais um. Ai, essa cor ficou tão bonita. Ficou A lindo. mistura delas. Tá combinando com o laço, deu um contraste bem legal. Ó, então aqui eu tenho 3 pirulitos menores e o maiorzinho. Deixa eu só separar essas pastas, porque agora a gente pode usar em outro lugar. Mas sempre lembra que vocês colocaram o CMC, então já tem que tentar usar o máximo, o mais rápido possível. E aqui eu tenho os palitinhos que são de pirulito mesmo, ó. Aí eu vou colocar colinha de CMC, vou introduzir aqui. É importante vocês também deixar secar, porque aí não corre o risco de ficar saindo do palito. Ó. Vou colocar aqui, mas esses palitinhos aqui do menor, depois eu vou diminuir. Primeiro eu vou fazer a bolsa pra me medir o tamanho que cabe, tá? Então, temos 3 pirulitos pequenos e 3 maiorzinhos. Aí, a bolsinha, eu vou pegar uma pasta preta. Vou ativar a goma dela. Ó, esses pirulitos ficaram fofos. Eu amando minha própria decoração. Ah, mas não tem como não ficar encantada. Olha isso, gente. Ó. Abro. A Gracília Alves diz, fiz um bolo seu da Kombi, ficou lindo. Ai,
Ai, que legal! Eu adoro ver quando vocês reproduzem as lives. E aí, eu pareço aquelas mães bobas, né? Toda vez que eu vejo algum bolo que eu vejo que é a Luna que reproduziu, eu sempre mostro pro meu marido. Aí eu falo, olha que linda, a Luna que fez, igual da live, não sei o que. Ele, olha, tá linda, não sei o que. Eu fico toda boba. Ó, cortei aqui, eu vou dobrar aqui, ó, pra gente fazer como se fosse a lateral da bolsinha, pra ela não ficar com acabamento reto, tá? Pra ela ficar parecendo que tá costuradinha aqui, assim, ó, essas bordinhas, tá vendo? E a parte de cima também. Só que a parte de cima eu vou medir antes, pra mim saber o tamanho que eu vou cortar. Vou dar uma dobradinha também aqui. E aqui a gente já pode colar o bracinho. A Maria de Fátima tá dando boa tarde pra gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Precisa colocar palito pra segurar? Se você quiser, eu aconselho colar com um glacê real, principalmente se você for fazer transporte desse bolo, porque aí você vai ter uma segurança maior. Pode colocar palitinho, mas o glacê real aqui vai ajudar bem. Mais uma pra minha lista de compras. Acho que eu vou até colocar um palitinho, porque ele tá pesadinho, senão ele vai começar a descer. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, né? Ó, vou colocar um aqui. E vou colocar um aqui, ó. Como tá molinho, talvez segure mais, né? É, mas é legal o glacê real pelo fato de você não precisar colocar palito, né? Que aí você não precisa estar avisando a cliente que você colocou palito aqui no bolo dela. Maria de Fátima disse que é uma fantasminha linda. Obrigada. Ó, coloquei aqui o bracinho. Tá encantadora mesmo. Vou medir aqui a minha bolsinha. Pra gente colocar as alças, ó. Venho aqui. Vou fazer uma cobrinha. E vou passar a colinha em volta pra gente colar a bolsa e as alças. Então, vou passar a colinha aqui já na bolsa. Não passo na parte de cima, que a parte de cima a gente vai encaixar os pirulitos dentro. Vou colocar aqui, ó, por debaixo da mãozinha. Pode... Quem é? Ah, meu marido. Uhum. Ó, aí eu vou colocar aqui embaixo das mãozinhas e por cima, pra mostrar como a alcinha tivesse segurando a bolsa, ó. A bolsinha tá presa aqui no braço, tá vendo? Aí aqui dentro eu vou já diminuir aqui os palitinhos pra gente encaixar os pirulitos. Vou abrir o espacinho aqui que a gente tem, que a gente não colou, né, justamente pra isso. Pode passar a colinha no pirulito e no braço. Deixa eu virar aqui pra mim ver. Ó. E aí eu vou fazer um rostinho de uma abóbora na parte da bolsa. Então, eu vou vir aqui. A Fátima disse que tá uma fantasminha linda. Obrigada, Fátima. Ó, vou abrir a pasta laranja.
colar uma bolinha, ou cortar uma bolinha. Vou fazer marcações. Só umas marquinhas. E aqui com o preto eu já vou cortar os olhinhos da abóbora e a boquinha. A Vânia Ribeiro tá falando, uma fantasminha linda, todos vão correr pra perto. Verdade, essa daqui ninguém vai correr com medo dela. Ó, fiz os triângulos. Aí eu vou cortar com uma bolinha menorzinha. Aqui. Pra gente fazer a boca. E a boquinha eu venho e corto reto. Aqui eu vou fazer aquelas marquinhas de dentinho. Que é como se a gente estivesse tirando, né, os dentes pra fazer o furinho. E vou colar aqui, ó. Aqui é só pra mostrar como se fosse uma decoraçãozinha da bolsa, tá? Pra ficar com mais cara de Halloween mesmo. Se vocês quiserem sombrear essa abóbora, igual várias vezes a gente faz sombra aqui na live, que dá um aspecto mais real. E vou colar aqui embaixo. Eu posso colar essa abóbora antes de colocar na fantasminha? Tá? Pode também. Mas aí talvez a bolsa vai ficar com algumas preguinhas e não mostre direito o efeito dela. E aqui eu vou vir do outro lado pra gente colar o outro braço. E no outro braço eu quero colocar esse pirulitinho em pé. Então, vou encaixar aqui, ó, como ela estivesse segurando esse outro pirulito. Deixa eu apertar aqui, tentando não amassar muito o meu laço. A Diana tá dando boa tarde, diz que perdeu tudo, mas vai assistir depois. Boa tarde, Diana, seja bem-vinda. Isso mesmo, assiste depois que a live vai ficar salva. Deixa eu passar mais colinha aqui. Mas que só viu agora. Ó, coloquei um de um lado, grande. Deixa eu colocar uma pasta aqui que eu queria ele mais gordinho. Como o meu não deu tempo de secar, vou apoiar. Depois que secar, eu tiro. Mas acho que eu nunca fiquei tão encantada com esse tema. Deixa eu ver se eu esqueci algo. É como se a nossa fantasminha tivesse ido recolher doce, né? De porta em porta. A travessura pedindo doce. É. Gostosuras e travessuras. O que vocês acharam? Olha isso, gente. A Diana, lindo como sempre. Belo trabalho. E a Glória, amei. Deixa eu só passar água na mão. Muitos coraçõezinhos subindo. Tânia Maria, que linda! Bom, meninas, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima, se Deus quiser. Alguma pergunta, Graça?
Sua Maria de Fátima falou, como ter medo dessa fantasminha? É a Maria Salete. Essa não dá não pra ter medo. Né? Show. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.